Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra. Eu peço que o Senhor possa me abençoar nesse momento de estudo da tua palavra, que possa dar a mim e a quem estiver ouvindo e assistindo esse vídeo iluminação e entendimento, que o seu Santo Espírito possa nos conduzir de acordo com a tua verdade e a tua vontade, nesse tema tão delicado e tão importante e não tão negligenciado nos dias de hoje. Por favor, abra nossa mente, nosso coração, nos prepare e nos guie de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, como a gravação do estudo de ontem acabou dando problema, eu estou fazendo uma versão mais resumida. Eu vou tentar pegar os detalhes principais, vai ser um pouco mais rápido, para poder fazer essa revisão, para quem quiser fazer a revisão. E, como sempre, qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só vocês me mandarem no grupo. A gente começou esse estudo de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Como eu estou gravando aqui durante o dia, provavelmente vocês vão ficar ouvindo barulho de moto, caminhão e ônibus passando aqui em frente, tá? Esse estudo é Apocalipse 14, 6 e 7. São as 3 mensagens angélicas, são mensagens muito importantes para o tempo do fim. A gente entende que essas mensagens são para um tempo específico e nós estamos vivendo esse tempo. Essa parte a gente vai conversar quando chegar nesse tema, é chegada a hora do juízo. Eu dividi essa mensagem em 4 partes. Esse estudo aqui ele é baseado num estudo do pastor André Flores. Posso mandar para vocês no grupo também depois, se alguém quiser assistir. É uma versão muito mais detalhada. Ele faz esses 4 temas em um dia só, em 1 hora. Eu fiz uma versão muito mais detalhada, separei os temas e separei esse estudo em 4 temas, né? Então começa assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A gente analisa essa mensagem aqui e no decorrer dos nossos estudos nós vamos ver isso aqui em 4 temas. São 5 pontos principais que eu dividi em 4 temas. O tema de hoje é o Evangelho Eterno. Então, o que significa o Evangelho Eterno, né? E o que significa essa mensagem? Quem é esse anjo? Por que ele está voando pelo meio do céu? Por que ele diz em grande voz? E por que todas as pessoas, cada nação, tribo, língua e povo devem ouvir essa mensagem, né? A palavra que aparece para anjo é essa palavra aqui no grego original, em que o Apocalipse foi escrito. João escreveu o Apocalipse depois do ano 90, mais ou menos 60 anos depois de Jesus morrer. E a palavra que ele usou para descrever o anjo, ou que foi traduzido para anjo, é a palavra angelos. Angelos significa mensageiro, enviado, emissário, núncio, ou pode ser um ser celestial. Então o anjo ele pode ser uma pessoa que Deus escolheu para transmitir uma mensagem. O anjo pode ser um profeta, o anjo pode ser um povo, ou o anjo pode ser realmente um ser celestial, um anjo do céu, como o anjo Gabriel, por exemplo, que aparece para avisar para Maria que ela está grávida, como aqueles anjos que aparecem para virar a pedra do sepulcro de Jesus. Então, a palavra em si não determina para a gente se nós vamos entender esse ângelos como sendo um mensageiro ou se vamos entender como sendo um ser celestial. Para a gente entender do que isso aqui se trata, a que esse ângelo se refere, a gente tem que entender pelo contexto do texto. Então o texto de Apocalipse 14, verso 6, vai mostrar pra gente se ele é um ser celestial ou se é um mensageiro humano. Eu lembro de ter falado ontem pra vocês também, né? A palavra angelos, no hebraico, quando aparece essa ideia de anjo, aparece a palavra malak. Malak é a ideia de anjo ou profeta, mensageiro mesmo. O livro de Malaquias significa mensageiro do Senhor. Nós não sabemos se o nome dele era realmente Malaquias ou se simplesmente o escritor do livro colocou lá: o mensageiro do Senhor escreve. Malaquias escreve essa mensagem. Então vamos entender se isso aqui é um anjo ou se é um ser celestial. O texto de Apocalipse 14, 6 diz que esse ângelo, esse angelos, ele tem um evangelho eterno para pregar. É a pergunta que a gente faz nesse momento. Um anjo, ser celestial, prega a mensagem? Um anjo, ser celestial, ele é enviado por Deus para a terra para pregar o evangelho, para pregar as boas novas para as pessoas? Isso não aparece na Bíblia. Se você for analisar a mensagem, a pregação do evangelho, a pregação da palavra de Deus,
ela foi destinada para os seres humanos. Deus escolheu seres humanos para pregar para seres humanos. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro de Atos, no capítulo 10, quando tem aquela visão do lençol de Pedro, um anjo aparece para Cornélio, que era um centurião, e fala para Cornélio: Cornélio, vai atrás de um homem chamado Pedro, que ele tem uma mensagem para você. O anjo poderia ter pregado para Cornélio e falado para ele tudo que Deus estava esperando, tudo que Deus queria revelar para ele. Mas não, ele chama, vai atrás de Pedro, que Pedro vai te pregar essa mensagem. Por quê? Porque o ser humano é que prega para o ser humano. Os anjos não têm essa missão de pregar. Os anjos têm a missão, às vezes, de trazer uma revelação, de explicar um sonho. Isso acontece em Daniel, isso acontece em algumas vezes no Novo Testamento. É, mas a ideia de pregar, a missão de pregar é uma missão humana. Então, esse ângelos, se ele prega o evangelho eterno, ele automaticamente tem que ser um mensageiro humano. A gente vai identificar no decorrer dos estudos, não hoje, mas quem é esse ângelos, né? O ângelos está voando pelo meio do céu. Alguns podem dizer, mas se ele está voando, não tem como ser humano, tem que ser um anjo. Mas o voando pelo meio do céu aqui traz um sentido diferente. É aquele sentido que eu falei de você vai ali na padaria pegar um pão para mim, mas vai voando. Faz um favor para mim, mas eu preciso que você venha voando. A ideia de voando é uma ideia de velocidade, de rapidez, porque ele está com pressa. Essa ideia de animais voando aparece no livro de Daniel, capítulo 7, aparece em Daniel, capítulo 8. É uma ideia de que eles têm velocidade, né? Rapidez. No caso aqui, ele além de velocidade e rapidez, ele tem pressa. Porque essa é a última mensagem de advertência para o mundo. O mundo está chegando no fim, Jesus está próximo de voltar. E essas mensagens são extremamente relevantes para a nossa salvação. Então esse anjo está voando porque ele tem muita pressa. E ele diz em grande voz, porque ele quer que todas as pessoas do mundo escutem essa mensagem, que elas entendam essa mensagem que Deus tem para nós. Ele fala que a todos os que assentam sobre a terra, cada nação, língua, tribo e povo. Então todos precisam ouvir. Tem alguns textos que falam, né, o evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. A ideia é mais ou menos essa daqui. O povo de Deus precisa ser preparado antes que venha o fim. Jesus fala, né, eu tenho muitas ovelhas que ainda não estão no meu aprisco. Tem muita gente que é povo de Deus e ainda não conhece a verdade. Como é o caso do que a gente falou ali antes, um pouco do Atos capítulo 10 da história de Cornélio. Ele era um homem que era fiel a Deus, mas não conhecia Jesus. Então, antes que viesse o fim, pelo menos o fim da vida dele, Deus enviou um homem para pregar acerca de Jesus, converteu o coração desse Cornélio e da família e dos amigos dele. A ideia desse tema de hoje é o primeiro ponto desse Apocalipse 14, o Evangelho Eterno. O que é o Evangelho Eterno? Evangelho significa boas novas de salvação. Eterno é algo eterno como o próprio Deus é eterno. Não tem começo e não tem fim. Então o Evangelho Eterno são as boas novas de salvação. Elas sempre foram iguais e sempre serão iguais. O Evangelho passa a ideia para a gente de vocês, homens, pecadores, merecem a morte. O salário do pecado é a morte. Não importa o que você fizer, você ainda vai merecer a morte. Mas tenho boas novas para você. Jesus veio, viveu uma vida perfeita, honrou o pacto, a aliança com Deus. E ele morreu no nosso lugar. Para que, quando chegar a hora de falar, Rodrigo é um pecador, ele merece a morte, o salário do pecado é a morte, está pago na pessoa de Jesus, que morreu no lugar dele. Essa é a ideia. Está disponível para todos. Nem todos vão querer, como a gente sabe, mas está disponível para todos. Sempre foi igual, sempre vai ser igual. Não tem distinção entre povos em épocas. A salvação sempre foi igual. Essa é a ideia do Evangelho Eterno. Depois a gente chega no capítulo 1 do livro de Marcos. Eu vou abrir na minha Bíblia aqui. O Marcos capítulo 1, a gente vai ver a história do começo do ministério de Jesus. Jesus, ele tinha data certa para nascer, para ser batizado e para morrer. Ele sabia exatamente quando ia ser. Jesus, ele começa o ministério dele aos 30 anos de idade, porque era a idade mínima para se tornar um mestre, um professor, de acordo com o texto bíblico. E quando ele começa o ministério dele, a primeira coisa que ele vai fazer é ser batizado. Então, se você pegar em Marcos capítulo 1, capítulo 1, verso 7, João Batista dá testemunho de Jesus, falando que ele é o Messias. O verso 9, Jesus vai ser batizado.
E o verso 12, Jesus vai para o deserto, onde ele passa 40 dias se preparando para a missão dele, né? Ele estava nos últimos momentos ali para começar o ministério dele de salvação da humanidade. E ele sabia que ele tinha exatamente 3 anos e meio para fazer isso. Viver uma vida completamente perfeita e ensinar a humanidade a seguir a Deus da forma como Deus sempre quis. Porque a ideia de seguir a Deus da forma como a Bíblia ensinava e a forma como Deus esperava da gente se perdeu. Muitas e muitas vezes no decorrer das eras, Deus enviava profetas, ele fazia o povo se ajeitar à forma como ele gostaria, como Deus esperava da gente, e aí o povo caía em pecado de novo, se corrompia, e aí Deus mandava outro profeta, e isso foi acontecendo várias vezes, até o momento que Jesus veio para mostrar qual era a verdade, que já tinha se perdido novamente na época dele. Depois chegamos no verso 14. Marcos 1,14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Jesus foi para Galiléia pregar o evangelho de Deus. Qual é o evangelho que Jesus está pregando? É exatamente o evangelho eterno. O evangelho eterno é o evangelho da verdade. É o evangelho verdadeiro. O evangelho puro. Então, o evangelho que Cristo pregou, ele é o evangelho eterno. Aquele mesmo evangelho que foi pregado para Adão e Eva lá no jardim. Nós vamos falar isso mais para frente. Verso 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A mensagem de Jesus, a primeira mensagem que ele começa no início do ministério dele é o quê? Eu estou pregando para vocês o evangelho eterno. Vocês mereciam a morte. Eu vou morrer no lugar de vocês para que vocês possam ter a vida. Basta que vocês se arrependam e creiam no evangelho. Que evangelho? O evangelho eterno. O evangelho eterno ele é uma mensagem de salvação. E aí a gente vai fazer uma série de perguntas, né? Se Deus está oferecendo salvação pra gente, ele está oferecendo salvação do quê? Do que Deus quer salvar a gente? Deus quer salvar a gente do pecado. Nós pecamos, nós nos perdemos e nós merecemos a morte. Deus quer salvar a gente do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui em Romanos 1 vai falar uma série de pecados, mentira, e adultério, e prostituição, e homossexualismo, e bebedeira, e várias outras coisas. E ele fala, são passíveis de morte os que tais coisas praticam, os pecados. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então Jesus quer salvar a gente do quê? Ele quer salvar a gente do pecado. E o pecado causa como consequência a morte. Então ele vai salvar a gente da morte e do pecado. 2 Coríntios 3,6 fala que o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitas pessoas usam esse texto para dizer que a lei foi abolida, porque a lei mata, mas o Espírito, a graça, vivifica. Mas não é isso que esse texto está dizendo. Olha só, o mesmo autor, Paulo, escreveu essas duas cartas. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A partir do momento que eu não permaneço na lei de Deus, que eu quebro a lei de Deus, aí sim eu me torno maldito. Aí sim a letra mata, porque o salário do pecado é a morte. Mas e se eu não pecar? Se eu não tiver quebrado a lei, eu não estou sob maldição. Se eu não quebrei a lei, eu não mereço a morte. A gente tem como exemplo o máximo disso Jesus. Jesus viveu uma vida perfeita, ele nunca pecou. Jesus merecia a morte? Não, Jesus tinha direito à vida eterna. Romanos 3, 23 e 24 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, a letra mata se eu quebrar a lei. Mas como todos nós quebramos a lei, todos nós precisamos de salvação. Todos nós perdemos o direito à vida eterna. Então, lembrando, existe o direito à vida eterna, que, por exemplo, se Adão e Eva nunca tivessem pecado, eles nunca tivessem comido do fruto, eles teriam direito à vida eterna. Era o pacto que eles tinham com Deus, o contrato, a aliança. O hebraico vai aparecer a palavra berit, que significa isso tudo. Se Adão e Eva nunca tivessem pecado, Deus nunca teria tirado eles do jardim. Eles nunca deixariam de comer da árvore da vida e eles teriam a vida eterna, como direito. A partir do momento que Adão e Eva pecaram e a partir do momento que nós pecamos, nós perdemos o direito à vida eterna. E nós somos merecedores da morte. E para que nós possamos ter a vida eterna, a salvação, nós precisamos ser resgatados dessa morte. E é isso que Jesus está oferecendo para a gente, o resgate da morte.
Então, nós precisamos ser resgatados da morte que é causada pelo pecado. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. João fala, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tudo que é contrário à lei de Deus, tudo que é contrário à palavra de Deus é pecado. Romanos 7,7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O que está dizendo aqui, gente? A lei é pecado? A lei é um problema? Não. Mas a lei mostra o que é a vontade de Deus e o que não é. Se eu me desvio da vontade de Deus, eu estou me desviando do autor da vida. Estou me desviando da vida. O que eu vou ter como consequência? A morte. Romanos 3,20. Visto que ninguém será justificado diante de Deus, diante dele, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, para que serve a lei? Para nos mostrar o que é pecado, o que é a vontade de Deus, o que não é. Qual é o caminho estreito que leva à salvação, ou qual é o caminho largo que conduz à destruição final. Então, nós precisamos de salvação, e a salvação que Jesus está oferecendo é a salvação do pecado que causa a morte. Morte e pecado. Pecado é tudo que é contrário à lei de Deus. Quem precisa de salvação? Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos precisam de salvação, porque todos pecaram. Não teve nenhum ser humano que viveu nessa terra, e não tem nenhum ser humano que viverá nessa terra que não cometa pecado. Mas pensem bem, ó, o ser humano não está destinado ao pecado. Não é isso. Não está predestinado ao pecado. Não. É possível obedecer. Jesus veio para provar que é possível. Mas o fato é que Deus, com a onipotência dele, ele já viu que ninguém conseguiu além de Jesus. Mas era possível conseguir. Isso é importante de frisar. Romanos 3,20 é aquele texto que a gente já leu antes. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. A lei apenas mostra o que é pecado. Romanos 5,12, porque isso aqui é a história da queda, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí vamos pensar, a morte passou para mim, Rodrigo, porque Adão pecou? Não. A morte passou a existir no mundo porque Adão pecou, sim. Mas a morte passou a mim, Rodrigo, porque eu, Rodrigo, pequei. Então, se eu não tivesse pecado, a morte não teria autoridade sobre mim. Eu teria direito à vida eterna. Mas eu pequei. Então eu não posso culpar Adão por isso. Eu sou o responsável pelo meu próprio pecado. Tiago 2,10 diz assim: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. O que é isso? Para Deus não tem distinção entre pecado pequeno e grande, como muita gente tem. Ah, é pecadinho e pecadão. Não existe isso na Bíblia. O salário do pecado é a morte. Então, se eu mentir, é um pecado pequeno, muitas vezes, o salário do pecado da minha mentira é a morte. Se eu matei alguém, o salário do pecado é a mesma morte. A morte eterna. Não tem distinção entre pecado. Qualquer pecado é ofensivo a Deus. Qualquer pecado leva à morte. A diferença de um pecado para outro, muitas vezes, é uma diferença aqui na Terra. É uma diferença de consequência. A diferença é uma consequência de uma mentira é diferente da consequência de um adultério. É diferente da consequência de um homicídio. Então a gente tem que ter em mente que as consequências podem ser diferentes. Mas ambos são pecado, né? Qualquer pecado é pecado. Qualquer pecado é grande. Qualquer pecado leva à morte. Então, gente, um ponto muito importante aqui. Por que a gente pode ser tão drástico, pode entender de forma tão drástica? Vamos dizer que eu cometi um único pecado a minha vida inteira e a partir dali eu nunca mais pequei de novo. Então eu fui lá e contei uma mentirinha. Alguém me ligou e falou assim: ah, sua mãe tá em casa? Ah, não, minha mãe não tá aqui não. E minha mãe tava. É uma mentira. Pronto, pecado, mereço a morte. E aí eu vivo uma vida inteira perfeita e nunca mais pequei. Eu ainda sou merecedor da morte. E ainda assim Jesus teria vindo para morrer no meu lugar por causa daquela minha mentirinha. Então, uma mentira pequena, que pode ter na terra uma consequência pequena, fez com que Jesus viesse para morrer no meu lugar, a morte que eu merecia morrer. Então, por causa de um pecadinho pequenininho, eu me tornei o responsável pela morte de Jesus. Então, todos os pecados são extremamente grandes, porque o preço pago por esses pecados foi a morte do Filho de Deus. Então, os pecados,
eles são muito ofensivos a Deus, são muito grandes, não existe pecadinho e pecadão. Todo pecado, o salário do pecado é a morte. E por qualquer pecado que nós tivéssemos cometido, Jesus viria morrer no nosso lugar. E aí você pensa em quantos pecados a humanidade cometeu, quantos pecados gravíssimos, né? E o que Jesus teve que passar por nós. Então, quem precisa de salvação? Todos que pecaram precisam de salvação. Todos no mundo pecaram? Sim. Todos os que viveram desde Adão até hoje, todos que vão viver até a volta de Jesus? Sim. Então quem precisa de salvação? Todos. Absolutamente todos. Quem pode salvar a gente? Essa é muito difícil, né? Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação em mais ninguém além de Jesus. Ninguém. Não existe nenhum homem, nenhum santo, nenhum anjo, ninguém. O único que pode salvar a gente é Jesus. Porque ele foi o único que viveu uma vida perfeita nessa terra e morreu no nosso lugar. Eu não poderia morrer no lugar de outra pessoa, meu sangue não vale isso. Mas o sangue de Deus vale isso. Romanos 5, 18 a 21 é a continuação daquele Romanos 5, 12 que a gente leu agora há pouco. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim por um só ato de justiça veio graça, salvação, sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, pela obediência de Jesus, muitos vão se tornar justos. Jesus morreu por todos, mas nem todos aceitam. Então, muitos vão aceitar, mas não todos. E justificação é o quê? Justificação é pegar alguém que é injusto, eu sou injusto, vocês são injustos, nós pecamos, nós merecemos a morte, e falar para Deus assim, eles são injustos, eles merecem a morte, é Jesus, né, no caso, eu tô morrendo no lugar deles, para que eles possam ter a vida, para que eles que são injustos, o Senhor Deus, possa olhar para eles e olhar para a minha justiça, para que eu vista eles com as minhas vestes limpas e tire esse trapo de imundícia que eles vestem, que é essa vida de pecados. O trapo de imundícia era aquele trapo usado nos leprosos, né? 1 Timóteo 2,5 Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um único mediador, um único que pode fazer a ponte entre nós e Deus, que é Jesus. O único. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é o que fala em Hebreus 9:22. Então, a partir do momento que eu pequei, precisa de um sangue ser derramado para pagar o preço desse pecado. E quem pagou esse sangue? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira carta de Pedro 2,24. Carregando ele, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, Jesus, no corpo dele perfeito, maravilhoso, sem pecado, ele carregou os nossos pecados, para que nós possamos ter a vida. Ele tinha direito à vida eterna e morreu no nosso lugar, para que nós que merecíamos a morte eterna, tivéssemos a vida que era de direito dele. Primeira carta de Pedro, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Se agora eu conheço a verdade de Deus, eu não posso voltar à mesma ignorância. Eu não posso continuar vivendo a mesma vida que eu vivia antes. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Romanos 6, versos 1 e 2, fala assim, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? O que isso aqui está dizendo? Agora que Jesus nos salvou pela graça, e isso não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que a gente crê. Significa que eu não preciso mais obedecer a Deus? Não é isso que ele está falando. Ó. Nós que morremos por pecado, o pecado é a transgressão da lei e da vontade de Deus, eu vou viver em muito pecado agora, porque a graça me salvou? Jesus morreu por mim e por isso eu posso viver de qualquer jeito? Não.
já que Jesus morreu por mim, eu não posso mais viver a mesma vida que eu vivia antes. Como é que eu posso viver uma vida de pecado? Eu, que quando me batizo, estou morrendo para o pecado. Essa é a ideia do texto, né? Agora vamos para o verso 17 de 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Temor tem a ver com a obediência. O texto de Eclesiastes 12,13. A suma de tudo que tem sido dito é o quê? O mais importante é o quê? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Todos nós temos o dever de guardar os mandamentos de Deus. Aqui tem 2 pontos muito importantes. Primeiro, que Deus não faz separação de pessoas, como muita gente explica, muita gente ensina hoje, eu diria que a maioria. Tem uma regra para os judeus, uma regra para os gentios. Tem uma regra para o povo do Antigo Testamento, tem uma regra para o povo do Novo. Não, isso não existe na Bíblia. As pessoas falam isso porque elas não entendem as leis de Deus, porque elas não entendem os simbolismos das leis cerimoniais, aquelas leis do santuário, as festas de Israel, e elas não conseguem fazer isso de forma orgânica, de forma clara, de forma lógica, não conseguem fazer essa separação das leis que foram cumpridas em Cristo e das que não foram. Então elas falam, a lei foi abolida, a lei é só o povo judeu, porque eles não sabem explicar. E outro ponto, né, sobre temer a Deus, aqui tem alguns textos, temer a Deus tem a ver com guardar os mandamentos. Qualquer texto desse aqui, se vocês forem ler, vocês vão entender que temer a Deus está sempre ligado ao guarda dos mandamentos. Agora chegamos no verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados dos nossos pecados, nosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Quem que pode salvar a gente? Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O único que pode salvar a gente é Jesus Cristo. O único. Não existe mais ninguém que possa ser nosso intercessor. Não existe mais ninguém que morreu no nosso lugar, que viveu uma vida perfeita para ter direito à vida eterna. Ele é o único que pode salvar a gente. O que nós precisamos para a nossa salvação? Muita gente vai dizer, crê em Jesus e você está salvo para sempre. Batizou e você está salvo para sempre. Frequentou a igreja, você está na glória. Não, nada disso é verdade. Eu fui ensinado assim também. Me ensinaram, diz que crê em Jesus em voz alta e se batiza, você está salvo para sempre. Não. Mateus 24,13, se eu não me engano, vai dizer, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Peraí, mas não era eu digo que creio e estou salvo para sempre? Não, eu tenho que perseverar até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, a salvação não é fácil desse jeito. A salvação, ela é de graça, mas ela tem um preço a ser pago. Esse preço foi muito caro, foi o sangue de Jesus. Então nós temos que honrar esse preço. E a gente honra esse preço vivendo uma vida de obediência a Deus. Se a gente for analisar o que leva a gente à salvação, são muitos pontos. Aqui tem vários desses pontos. Por exemplo, arrependimento. Né? Arrependei-vos e crede no Evangelho que Jesus fala. Jesus fala que ele não veio chamar os justos, e sim pecadores. Olha que uma surpresa para todo mundo. Não existe nenhum justo no mundo, porque todos pecaram. Então ele veio chamar quem? Todos. Para quê? Para o arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nossa salvação depende que nós confessemos os nossos pecados. É importante que a gente entenda que nós somos pecadores, que nós precisamos de perdão. Nós temos que confessar nossos pecados para Deus, porque os nossos pecados são ofensivos a Deus. Nós temos que pedir perdão por esses pecados e nós temos que mudar de vida. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não existe vida se não for em Jesus. Se não for por meio de Cristo, ninguém vai ter a vida. Arrependei-vos e convertei-vos. Opa, então além de me arrepender, eu tenho que me converter. Confesso a minha iniquidade, eu tenho que confessar os meus pecados. O Senhor, Jesus, ele não voltou ainda porque ele está sendo paciente conosco. Ele não quer que nenhum de nós venha a ser destruído. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Aí Miqueias fala, né? Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade, te esquece da transgressão, que tem prazer na misericórdia. Ele é um Deus que, se a gente se arrepender, se a gente pedir perdão, ele vai nos perdoar, porque ele é paciente, porque ele é misericordioso. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé.
A gente não é salvo pela obediência, a gente é salvo pela graça. Mas uma coisa anda junto com a outra. Eu preciso de obediência. Como eu posso dizer que eu creio em Deus se eu não quero obedecer o que Deus me fala? Deus fala assim, o melhor para você, meu filho, é isso, isso, isso. E eu vou falar para ele assim, meu Deus, eu entendo que esse é o melhor, mas eu não quero seguir. Eu acredito, mas eu quero fazer diferente. Então eu não acredito de verdade. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então nós fomos criados para boas obras. Mas o que salva não são as boas obras, é a graça que Deus está oferecendo para a gente. A salvação é o evangelho eterno que ele oferece para a gente de graça. Essa história em Atos, né? O que devo fazer para que seja salvo? Aí responderam para o homem, crê tu no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Então, conhecer a palavra de Deus é importante para a nossa salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. O batismo faz parte do processo para a salvação. A gente comentou isso aqui ontem. Existem pessoas que podem ser salvas sem ser batizadas. Existem exceções. Essa aqui é a regra geral. Marcos 16 é a regra geral. É necessário ser batizado para ser salvo? Sim, mas existem exceções. Mas a gente não tem que trabalhar nossa vida nas exceções. A gente tem que buscar fazer o que é o correto. Quais são as exceções? Por exemplo, o ladrão na cruz. Ele creu em Jesus nos últimos momentos. Ele entendeu que ele era pecador, ele entendeu que Jesus era Deus. Ele se arrepende, ele foi perdoado por Jesus naquele momento e Jesus fala, você estará salvo. E aquele homem não se batizou. Como que ele pode ser salvo sem ter sido batizado? É porque não tinha como ele ser batizado. Ele não tinha a oportunidade de ser batizado. Mas vamos fazer uma experiência aqui, um trabalho de raciocínio. Se por algum motivo aquele ladrão na cruz, ele fosse libertado naquele momento, ele não morresse ali e fosse viver a vida dele, e vivesse o resto da vida dele sem ser batizado, ele estaria salvo? Com certeza não. Se ele saísse daquela cruz de alguma forma e fosse viver a vida dele, ele precisaria ser batizado para mostrar que ele se arrepende, que ele está morrendo para a antiga vida dele, que ele está começando uma nova vida. Isso mostraria que ele estava de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a mudança que Deus queria para a vida dele. Então, assim, existem pessoas hoje que muitas vezes podem se arrepender no último momento da vida delas, num leito de hospital, em algum momento que ela não tem condição de ser batizada. Isso vai limitar, falar, não, você não vai ser salvo porque você não foi batizado. Não é assim que funciona. Mas a regra geral é o quê? Se eu sei que eu preciso, eu devo fazer. Eu não preciso ficar negligenciando, deixando isso para depois. Se eu entendi que eu sou um pecador, que eu mereço a morte, que eu preciso de Jesus, eu preciso ser batizado. E ser batizado da forma que a Bíblia ensina. Não é ser batizado como muitas vezes acontece. O batismo de bebê, por exemplo, não faz sentido biblicamente. Batismo por aspersão, por efusão, não faz sentido biblicamente. Então é um tema para um estudo muito legal também sobre como funciona esse batismo, né? Mas vai ficar para outro dia. Tiago 2,19 fala assim, crês tu em Deus, que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Isso aqui é o quê? Crer em Jesus, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, não é o suficiente para a nossa salvação. Até os demônios creem e tremem. A questão é o quê? Se eu realmente creio, se eu realmente acredito em Jesus, que Ele pode me salvar, eu tenho que viver uma vida coerente a essa crença. Eu tenho que seguir esses passos que estão sendo falados aqui, né? Eu preciso de arrependimento, eu preciso de mudança de vida, eu preciso de conversão, eu preciso de batismo, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ter comunhão com Deus, oração. Então, assim, é um caminho grande, é o caminho estreito. A maioria não vai querer seguir. Esses textos aqui eu vou pular depois, se vocês quiserem pode seguir. Todos os textos estão aqui embaixo, tá? Eu acho que a Carmen vai olhar isso aqui depois. Todos os textos estão aqui embaixo, você pode conferir de um em um. Todos eles vão falar sobre a salvação. Se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade, né, vai nos libertar. Então, Jesus também fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, tudo isso envolve nosso processo de salvação. Então, pensando lá de novo, Jesus oferece para a gente o Evangelho eterno. Arrependam-se, povo, e creiam no Evangelho. Arrepender do quê? Da nossa vida de pecado. E esse pecado, ele leva a gente para a morte. O pecado conduz à morte. O salário do pecado é a morte. Ele está oferecendo salvação para salvar a gente da morte e do pecado. O pecado é a transgressão à lei de Deus. Tudo que é contrário à palavra de Deus é pecado. Quem precisa ser resgatado do pecado e ser salvo? Todos, porque todos pecaram. Quem pode salvar a gente? Somente quem viveu uma vida perfeita e morreu no nosso lugar. Quem? Jesus. Somente Ele.
E o que nós precisamos para a nossa salvação? Uma série de coisas. Eu preciso crer, eu preciso me arrepender, eu preciso me converter, eu preciso ser batizado, eu preciso conhecer, eu preciso ter uma comunhão com Deus. É um processo grande, gente. São muitas coisas. Não dá para limitar. Se a gente fosse resumir, crer no Senhor Jesus e ser batizado. É o resumo. Mas crer envolve tudo isso. Então Jesus fala pra gente assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe salvação senão por Jesus. Ah, mas tal pessoa é muito boa, faz o bem. Mas ele crê em Jesus. Ele quis dedicar a vida dele a Deus. Se não, assim, a gente não pode falar quem está salvo, quem está perdido. Mas a regra geral é essa. A regra geral é essa. A regra geral é que, se não for por meio de Jesus, ninguém vai ser salvo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. A gente vai entender isso mais pra frente. Romanos 6, 3-9 fala assim: nós que fomos, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não tem domínio sobre ele. Daqui a gente vai partir para a ideia de, se Deus está pregando o Evangelho eterno, e Jesus está pregando o Evangelho eterno, e o anjo do Apocalipse 14, no tempo do fim, deve pregar o Evangelho eterno, isso deixa muito claro para a gente o quê? Existem falsos evangelhos. Existem a estimativa de 40 mil religiões, mais de 40 mil religiões cristãs. Mais de 40 mil igrejas, gente, seguindo, teoricamente, a mesma Bíblia. Não tem como todas elas estarem corretas. Existe uma única verdade, um único evangelho, uma única palavra. Não tem como ter tantas variações. Então existem muitos falsos evangelhos. Desde que o mundo é mundo, tem falsos evangelhos. Mas a gente tem que entender que como eu identifico os falsos evangélicos e como eu identifico o verdadeiro evangelho. Que tem a ver, como a gente já disse, salvação. Evangelho tem a ver com a nossa salvação. Quando começam os falsos evangelhos? Muito antes da criação da Terra. O dragão, com a sua cauda, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Apocalipse 12, 4. O dragão, quem é? No verso 9 vai dizer que o dragão é Satanás. O que significa que com a cauda dele ele arrastava as estrelas. Isaías 9,15 vai dizer que o homem de respeito é a cabeça e o profeta que ensina mentira é a cauda. Ou seja, a cauda é um símbolo da mentira. Então, se o dragão arrastou com a cauda as estrelas, significa que Satanás, o diabo, com a mentira, ele enganou 1/3 das estrelas. Quem são as estrelas? As estrelas são os anjos. Então, o diabo, com o engano no céu, ele arrastou, enganou, ludibriou 1/3 dos anjos que existiam. E ele foi lançado para a terra. A gente vai tratar isso aqui mais para frente, não vou me aprofundar agora. Como foi esse engano de Satanás no céu? Satanás, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria se assentar no trono de Deus, ele queria ser adorado como Deus. Ele queria estar acima das estrelas do céu. O que significa ele querer estar acima das estrelas do céu? Ele queria ser acima dos outros anjos. Então, a rebelião dele contra Deus, e quando ele engana todos esses anjos, se você for analisar com mais atenção, a gente consegue perceber que a revolta dele não foi contra Deus Pai. Ele queria ser igual a Jesus. Ele queria ser como Deus. Quem é como Deus? Quem é a imagem do Deus Pai? Quem fala assim, se você vê a mim, você vê ao Pai? É Jesus. A rebelião de Lúcifer foi contra Jesus. Porque quando Lúcifer entendeu que Jesus era Deus, Lúcifer pensou, eu também quero ser Deus, eu também tenho que ser Deus. Eu não posso estar abaixo dele. Eu sou o querubim cobridor, eu sou o anjo mais importante. Isaías 14, 12 até o 14 fala assim: como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva? Está falando de Satanás. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser como Deus. Quem é como Deus? Jesus.
E aí, adivinha, quando ele cai, Deus criou a terra, Deus criou o primeiro casal, eles viviam em harmonia e perfeição aqui na terra. O diabo vai tentar pregar o falso evangelho que ele pregou para os anjos, para quem? Para Adão e para Eva. Então aqui, além de Satanás pregar a primeira mentira, que é certamente vocês não morrerão, a imortalidade da alma, que é repetida até hoje nas igrejas, foi pregada primeiro por Satanás, ele também diz para Eva, coma desse fruto proibido. Deus falou que você não pode comer, mas você pode. Seus olhos vão se abrir, você vai ser conhecedora do bem e do mal, e vocês vão ser como Deus. Ou seja, ele queria ser como Deus, ele fez Adão e Eva quererem ser como Deus. Então, o pecado, o falso evangelho, foi o mesmo falso evangelho, contado no céu e contado no jardim. Aqui tem um relato, né? Se vocês quiserem ler, Gênesis 3, do 1 ao 5. A gente seguindo para o Novo Testamento, Paulo vai falar em Gálatas capítulo 1, pouco assim, 15, 20 anos depois da morte de Jesus, quando isso aqui foi escrito, ele está falando assim, eu estou admirado que tão rapidamente, tão depressa, vocês passaram daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Existe o evangelho de Cristo, que é o evangelho eterno. E Paulo está dizendo que vocês estão passando, o povo está passando do evangelho de Cristo para outro evangelho, falsos evangelhos. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Eles, de propósito, eles estão pegando o que Jesus falou e estão distorcendo, estão corrompendo e transformando o evangelho de salvação em um evangelho falso que não leva à salvação. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. O que significa ser anátema? Literalmente seria assim, seja maldito, seja amaldiçoado, seja condenado. Mas a palavra que aparece para anátema tem um entendimento mais amplo na cultura hebraica. Afaste-se ou seja condenado à destruição. Ou seja, se alguém pregar para vocês um evangelho diferente do de Cristo, diferente do que a Bíblia ensina, se afaste ou seja condenado à destruição, ou seja maldito, ou seja condenado. Mesmo que desça um anjo do céu para pregar diferente. Como a gente sabe que foi que começou com os muçulmanos. Maomé recebeu a visita de um anjo do céu. Maomé era judeu. E ele recebeu revelações da verdade, diferente da Bíblia. Falso evangelho. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Se nós estivermos ouvindo um evangelho diferente do que a Bíblia ensina, diferente do que Cristo e os discípulos ensinaram, nós devemos nos afastar ou nós seremos malditos, nós seremos condenados. E é interessante falar de um anjo descer do céu também, porque no final dos tempos o diabo vai fingir ser Jesus. Vai descer do céu e vai pregar diferente do que a Bíblia prega. Vai ensinar diferente do que a mensagem da Bíblia. E a maioria das pessoas vai acreditar. Romanos 1,25 fala assim, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Marcos 7, para mostrar pra gente que o quê? Na época de Jesus tinha muitos falsos evangelhos. Os fariseus pregavam falsos evangelhos, os saduceus pregavam, até mesmo os sacerdotes pregavam falsos evangelhos. Aqui nesse momento eles estão num processo onde eles estão se alimentando e chegam alguns fariseus e falam assim, Jesus está pecando, porque ele e seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Esse processo de comer sem lavar as mãos aqui não é simplesmente se lavar a mão para se alimentar, era um rito judaico. É um processo, todo um ritual. Você joga água de um lado, joga água do outro, numa mão, na outra mão, e faz um processo e canta uma oração. É um processo que acontecia lá, que era uma tradição dos judeus. Não é uma coisa que Deus estipulou que tinha que ser feito. Mas os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles tinham muitas tradições que eram colocadas como sendo a palavra de Deus, e não eram. Então, eles colocavam a palavra de Deus, às vezes coisas que Deus pedia para fazer, eles negligenciavam, e eles seguiam expressamente tudo que era falado na lei deles ali. É o Talmud, né? São muitas e muitas regras criadas para seguir o que Deus pediu. Aí, por exemplo, é por isso que quando Jesus cura no sábado, eles falam, Jesus pecou porque ele curou no sábado. Mas onde na lei de Deus diz que não pode curar no sábado, não pode fazer o bem no sábado? Nenhum lugar. Mas no Talmud dizia que não podia fazer nada no sábado. No Talmud dizia, por exemplo, que se um homem andasse tantos quilômetros no sábado, ele estava pecando. Então eles andavam até um tanto e falavam assim, nossa, acho que eu já andei mais do que eu podia. E ficava parado até dar o pôr do sol para poder continuar andando. Se você cuspir no chão no dia de sábado, você está irrigando a terra e você está pecando. Eram absurdos desse tipo.
E eles a tratavam como sendo pecados. No caso aqui, né, vamos ver. Marcos 7, verso 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha, eles são hipócritas. Com a boca eles até adoram a Deus, mas o coração deles não está perto de Deus. Quantos e quantos não são assim hoje? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se nós estamos adorando a Deus segundo o que os homens falam, segundo o que a igreja fala e não o que a Bíblia diz, nós estamos adorando a Deus em vão. Nossa adoração a Deus só é verdadeira se for de acordo com o que Deus pediu para a gente fazer. Caim e Abel. Abel ofereceu o sacrifício do animal para oferta pelo pecado, como Deus pediu. Caim não. Um foi aceito, o outro não. A questão não é o que eu quero fazer para Deus, é o que Deus quer que eu faça para Ele. Verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Pulando para o verso 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que a vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. O que Jesus está dizendo? O mal do homem é seguir o homem e não a Deus. O mal do homem é confiar no homem. Vocês adoram a Deus, vocês dizem que adoram a Deus, mas vocês estão seguindo tradições humanas que Deus nunca pediu, e estão negligenciando o que Deus pediu, então vocês estão adorando a Deus em vão. Com a boca vocês estão adorando, mas o coração de vocês está longe de Deus. E muitas vezes isso está acontecendo no nosso meio hoje. Quantas e quantas coisas nós vamos aprender, quantas coisas nós ouvimos a vida inteira, que não tem um pingo de verdade na palavra de Deus. Doutrinas baseadas em nada, ou em muito pouco e fora de contexto. E nós tomamos como sendo verdade. Nesses poucos estudos que a gente fez, a gente já viu bastante coisa. E a gente vai ver muito mais. Daniel 7 e Daniel 8 vai falar acerca do anticristo, o chifre pequeno, é o mesmo poder que aparece em Apocalipse 13 e a besta do mar. Eu não vou falar quem é, tá? Mas o anticristo. Fala que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. O anticristo vai mudar os tempos e a lei. Qual lei vai mudar? A lei de Deus. Olha o que o anticristo fez. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Falsos evangelhos que o anticristo já fez e vai continuar fazendo no nosso mundo. Né? Distribuindo muitos e muitos falsos evangelhos. E as pessoas vão se perdendo nesses falsos evangelhos. A Juliana ontem até falou sobre um texto. 2 Coríntios. Deixa eu pegar aqui. 2 Coríntios não. 2 carta de Timóteo. 2 carta de Timóteo. Capítulo 4. 2 Timóteo. Capítulo 4. A partir do verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. As pessoas não querem ouvir a verdade. Muitas vezes a verdade vai magoar a pessoa. Eu prefiro continuar no mesmo engano que eu sempre vivi. Eu posso até estar entendendo que isso aqui é verdade, mas eu prefiro continuar no engano. Eu prefiro continuar do jeito que eu estava do que eu ter que mudar. As pessoas vão se cercar de pessoas, de mestres, que vão falar o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. É muito mais fácil ouvir, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus te ama, Deus te salva e você não precisa fazer nada. Quando você começa a entender que as coisas não são desse jeito, Deus ama, Deus salva, sim, mas Ele exige mudança de vida, puxa, eu prefiro ouvir que eu não preciso fazer nada. E eu vou me cercar de pessoas que falam isso. Verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É mais fácil ouvir o que é gostoso, o que é bonito, do que o que é verdade. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é o nosso dever. Embora muitos não vão querer ouvir, o nosso dever é pregar a verdade. E é isso que a gente tem que estar disposto a fazer. E muitas vezes a verdade não é o que a gente gostaria de fazer, o que a gente quer fazer, mas é o que Deus pede pra gente. Aí a gente vai ter que definir. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus ou não? Ou a minha própria vontade? A Bíblia é ou não é a verdade? Porque a Bíblia, se ela é a verdade de capa a capa. Tudo é verdade. Mesmo o que eu não gosto é verdade. Agora, se eu for falar tem coisa que é verdade, tem coisa que não é verdade, quem define o que é verdade e o que não é? Se eu percebo que estão me levando para um caminho
que é incoerente com a Bíblia, eu só continuo se eu quiser ser condenado à destruição, se eu quiser ser levado para o caminho errado, se eu quiser ser enganado pelos falsos evangelhos de Satanás. Ou então eu vou mudar e eu vou seguir a Bíblia, que é o que Deus sempre falou pra gente. Aqui são os principais falsos evangelhos, não vou me demorar nisso aqui. Um dos principais é a imortalidade da alma. Aqui tem os textos, a gente fez o estudo na semana passada, tem um estudo lá no canal, tá tudo lá certinho. Um dos grandes falsos evangelhos também é sobre judeus e gentios serem diferentes. Existe uma regra para o judeu, uma regra para o gentio. Antigo Testamento era de um jeito, Novo era de outro. Isso também não é verdade. A Bíblia não afirma isso em nenhum momento. As pessoas que não conseguem harmonizar o texto bíblico começam a criar divisões. Por exemplo, aqui, né? Os judeus, eles têm as leis lá, as leis são só para os judeus. Aí a gente pensa, os judeus são descendentes de Abraão, e eles só são um povo escolhido porque Deus prometeu a Abraão. Gálatas 3:27 fala assim: todos quanto fossem batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Todos vós sois um em Cristo. E se vocês que são batizados em Cristo, nós somos batizados em Cristo, somos descendentes, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se eu sou batizado em Cristo, eu me torno descendente de Abraão e herdeiro da promessa. Eu me torno herdeiro da mesma promessa de vida eterna que Deus fez para Abraão. E fez para o povo hebreu, o povo judeu, que era um descendente de Abraão. Jesus está repreendendo os mestres da lei, fala para eles falam assim, não, mas nós somos filhos de Abraão, nós somos o povo escolhido. Aí Jesus fala, se vocês são descendentes de Abraão, então pratiquem as obras de Abraão. E é o que eu pergunto para vocês. Se eu quero ser herdeiro das promessas que Deus fez para Abraão, a vida eterna, as maravilhas que Deus tem para a gente, e todo mundo aceita essa parte, eu não tenho que aceitar também que eu tenho que ter obrigações para com Deus? Eu não tenho que entender que do mesmo jeito que Abraão tinha que obedecer, eu também tenho? Não, porque Abraão obedeceu, eu não preciso obedecer? Opa, como assim? Porque Jesus morreu por mim, eu não preciso mais nada? Não. Porque Jesus morreu por mim, que eu tenho que dar mais valor ainda por isso. Gênesis 26:5 fala, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Se Abraão, que é o herdeiro da promessa, que é o autor, né, que Deus fez a promessa para ele, para os descendentes dele, ele é o dono da promessa, ele obedeceu, eu que sou herdeiro não tenho que obedecer também? Faz sentido eu receber todos os prêmios que Deus tem para mim, todos os presentes maravilhosos, e eu não tenho que fazer nada? Eu não tenho que obedecer como eles obedeceram? Qual é o sentido disso? Outro ponto principal é falar que a lei foi abolida, ou a lei foi mudada. Isso aqui, eu também não vou me demorar nisso aqui, que isso aqui vai ser um tema do próximo estudo, tá? Mas o fato é, por exemplo, Romanos vai dizer, anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Eu li isso aqui tudo ontem com calma, mas eu vou passar mais rápido hoje, tá? Mateus 5,17, o próprio Jesus fala, eu não vim revogar a lei, os profetas vim cumprir. Catalissai ou plerosai, revogar, cumprir. O que significa aqui? Jesus fala assim, eu não vim mudar a lei e os profetas. Lei e os profetas o quê? Todos os livros da Bíblia. Eu vim para cumprir. Eu não vim para revogar, eu não vim destruir, demolir, dissolver. Eu não vim para revogar, eu não vim interromper, cessar, anular. Eu não vim para revogar, eu não vim abolir, desfazer ou descansar a lei. Eu vim para cumprir, eu vim para realizar a lei. Eu vim para completar algo que estava faltando na lei. Eu vim para encher, preencher, completar. Jesus veio para dar o pleno sentido ou pleno significado da lei. É isso que essas palavras significam. Não tem como a ideia de que a lei foi abolida, a lei foi mudada, Jesus mudou, Jesus trocou isso por aquilo. Isso não existe. Aqui temos muitos textos, eu não vou ler esses textos, todos falando que a lei não pode ser alterada, ninguém pode tirar nem acrescentar nada na lei. Deus não muda, Malaquias 3:6. Teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo judeu? Não, isso é o dever de todo homem. Isso é o dever de todo o povo do Antigo Testamento? Não, isso é o dever de todo homem, de todo ser humano. Beleza? Olha só, primeira carta de João. Se tinha alguma alteração para ser feita na lei, João está escrevendo isso aqui 60 anos depois, 60 e poucos anos depois da morte de Jesus. Ele não está escrevendo para os judeus, ele está escrevendo para os cristãos. Ora, sabemos que temos conhecido a Jesus por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, aquele que diz, eu conheço Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é o que, gente? É mentiroso, e nele não está a verdade. E aí, a continuação do texto, ele vai dizer assim, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus.
Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece em Jesus deve andar assim como ele andou. Aí que vem o pulo do gato ainda, né? Amados, eu não estou escrevendo um mandamento novo. Eu não estou mudando nada do que foi estabelecido anteriormente. E se não, o mandamento antigo, gente. O qual desde o princípio tivestes. Desde quando? Desde o princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. Os mandamentos existem desde o princípio. Sempre foram os mesmos. Sempre serão os mesmos. Foram dados para Adão e Eva. E nós somos todos descendentes de Adão e Eva. A lei não foi dada nos 10 mandamentos, no Monte Sinai. Ali foi quando ela foi escrita por Moisés. Foi quando foi escrita em tábuas de pedra. Mas ela já existia antes. Vai ter momento que a gente vai estudar isso mais pra frente. E aí a gente chega no ponto de como que o mundo hoje ensina o evangelho. Jesus, ele pregou o evangelho eterno. O anjo agora fala pra gente, vocês precisam conhecer o evangelho eterno porque o tempo tá acabando e as pessoas não conhecem mais a Deus como deveria. As pessoas conhecem muitos falsos evangelhos, vocês precisam conhecer o evangelho eterno, o evangelho de Cristo. Como é que os protestantes em geral, eles ensinam isso? Oh, só um minutinho que estão batendo na porta aqui, eu já volto rapidinho. Não, tô de volta. Depois eu vou cortar isso aqui no YouTube, aí eu quebro esse pedacinho aqui. Se eu tivesse que parar de gravar, eu ia ter que começar e pôr em duas partes no YouTube. Então, como é que o mundo de hoje ensina o evangelho? Deveria ser o evangelho eterno. Os protestantes em geral, os evangélicos em geral ensinam assim. Antes da cruz, a salvação era de uma forma e depois da cruz a salvação é de outra forma. Antes da cruz as pessoas eram salvas pelas obras, por seguir a lei. Os judeus eram salvos por seguir a lei. E depois da cruz nós somos salvos pela graça. Isso aqui está completamente errado. De cara já está errado. Porque é o evangelho eterno. Ele não pode ser dividido em duas formas. Ele tem que ser sempre o mesmo, do começo ao fim. Aqui tem dois evangelhos. Um para antes da cruz, outro para depois. Já está errado só por isso. Segundo ponto errado. Efésios 2, a partir do verso 8. Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Se eu digo que antes da cruz as pessoas eram salvas pela lei, então ninguém antes da cruz se salvou. Ninguém foi salvo, porque pela lei não tem como. Mais um ponto. A salvação pela graça, eles falam que anula a lei. Mais um ponto errado. Então, isso aqui, gente, não faz o menor sentido. Todos sempre foram salvos da mesma forma e sempre serão salvos da mesma forma, que é o que a gente vai analisar mais pra frente. Como é que os católicos ensinam? Os católicos não se importam muito com antes ou depois da cruz. O fato é que eles ensinam, está no catecismo, se vocês quiserem olhar, a salvação ela se dá a partir do momento que nós seguimos os sacramentos da igreja. Você segue os sacramentos da igreja católica, apostólica romana, você está sendo habilitado para salvação. Os sacramentos vão envolver batismo, crisma, a missa, tem várias coisas lá. No catecismo é bem definido. O espiritismo em geral define o quê? Sem caridade não há salvação.
também não se importam antes ou depois da cruz, eles se importam o quê? Quanto mais eu fizer de bem, mais eu tenho chance de ter uma recompensa boa. Que é a salvação pelas obras, né? Que a gente já viu que não existe. E como é que a Bíblia ensina o Evangelho Eterno, né? Como é que é, na verdade, né, o Evangelho Eterno. E foi aqui que nós terminamos nosso estudo de ontem. Em hebraico, a palavra que aparece é a palavra berit, que é a palavra que vai explicar sobre como isso aqui funciona, que é aliança, concerto, pacto. Então, para a gente entender como é o Evangelho Eterno, nós temos que entender como é a aliança de Deus. Vai ser muito resumidamente. Nós vamos entender a aliança de uma forma jurídica, de uma forma de um contrato. E a partir do conhecimento de como foi a primeira aliança, nós vamos entender como é que é a nossa aliança com Deus hoje e como é realmente o Evangelho Eterno. E esse é o tema do estudo da próxima semana. Então, como a gravação deu errado, fiz um resumo rápido, meio corrido até, mas dos pontos mais importantes, dos pontos principais. Todos os textos vão estar aqui, vão estar no arquivo que eu mandei no grupo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para poder ajudar. Então, valeu, gente.